Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Suzana Moreira Ferreira e nessa oportunidade nós vamos falar sobre tributos, sobre propriedade e renda. E olhem só, eu vou deixar uma frase com vocês que quando nós tivemos uma campanha no Brasil, há muitos anos atrás, em relação ao imposto de renda, a agência de publicidade responsável por divulgar o imposto de renda utilizou essa frase aqui no comercial e ela diz o seguinte: o leão é manso e justo para quem faz tudo direito. Palavra de leão. O que a agência de publicidade quis dizer quando usou essa frase para divulgar o imposto de renda? Que se você informar, se você recolher, se você fizer o cálculo certo do seu imposto de renda, o leão é tranquilo. Mas se você não agir dessa forma, certamente o leão vai bater na sua porta. Gente, aquela história, a receita não perde, uma hora ela vem atrás. Então, nós vamos agora começar o nosso conteúdo, passar para o nosso conteúdo e vamos falar sobre os tributos que incidem sobre a propriedade e a renda. Olhem só, nós temos como pilar básico da tributação no Brasil os tributos sobre consumo, que são aqueles que acontecem nas etapas comerciais, ou seja, na compra, na movimentação de compra e venda de mercadorias ou prestação de serviço. E nós temos um segundo pilar que é a tributação incidente sobre a receita ou a propriedade, a renda ou a propriedade, que nós temos esses tributos como principais. O imposto de transmissão de causa-mortes, o ITCMD, o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Móveis Intervivos, o IPTU, que incide sobre a propriedade predial, territorial, urbana, o ITR, que incide sobre a propriedade rural, o IPVA, que incide sobre a propriedade de veículos, e o Imposto de Renda, que incide sobre a renda. Mas nós também temos a contribuição social sobre o lucro líquido, que também incide sobre a renda, mas sobre o lucro. Então nós vamos falar sobre esses tributos, sobre os conceitos e as características de cada um deles. Vamos começar, portanto, falando sobre os tributos que incidem sobre a propriedade. Começando pela ITCMD. O ITCMD, ele é um tributo que é cobrado sobre a transmissão de mercadorias, mas não onerosas. Quer dizer, eu tenho uma doação ou a transferência de uma herança, eu vou ter a incidência do ITCMD. A legislação básica que trata do ITCMD é o artigo 155, primeiro da Constituição Federal, e o artigo 35 a 42 do CTN e mais as leis complementares estaduais. Por quê? Porque esse tributo é um tributo de competência estadual. E o campo de incidência, como nós já mencionamos antes, é a transmissão gratuita de bens. Então, olhem só, se eu estou falando de uma transmissão de bens em que o recebedor, o legatário, ele não fez pagamento nenhum sobre a aquisição, não foi uma compra, eu recebi esse bem, mas eu não fiz pagamento sobre esse recebimento, essa transmissão de propriedade não me foi onerosa, ela é sujeita à cobrança do ITCMD. E ele é um tributo de competência estadual, ou seja, quem pode legislar sobre esse tributo é o Estado. Quem são os contribuintes do ITCMD? Os legatários ou os herdeiros. Então, se por um lado eu não fiz o pagamento sobre a aquisição desse bem, desse recebimento de bem, dessa propriedade, em contrapartida eu preciso recolher o ITCMD, que é um imposto que incide sobre essa transferência do bem. O fato gerador é a transferência do bem. Então, quando é que eu vou recolher efetivamente o ITCMD? Quando eu tiver a transferência do bem para o meu CPF. Então, se nós tivermos a formalização, eu costumo dizer que é o registro, né? Se a gente fez o registro
no nome de outra pessoa, se isso passou para a propriedade de outra, aconteceu o fato gerador do ITCMD e eu preciso fazer o recolhimento. Quanto às alíquotas, nós também temos que cada estado pode legislar sobre as alíquotas do ITCMD. Mas, mais uma vez, eu preciso comentar com vocês a necessidade de conhecer a hierarquia da legislação. Nós temos uma resolução que prevê uma alíquota máxima do ITCMD, então nós não temos uma alíquota mínima. Mas, em contrapartida, nós temos previsto que a alíquota máxima do ITCMD é de 9%. Então, nenhum estado pode cobrar uma alíquota maior do que 9% sobre o ITCMD. E em relação às obrigações acessórias, nós não temos previsão legal para apresentação de obrigações acessórias. Então, olhem lá, o ITCMD ele incide sobre operações de transferência de propriedade, mas em que não há ônus financeiro, ou seja, o recebedor ou adquirente não teve o pagamento sobre aquilo que adquiriu. Então, ele precisa ter recebido ou como herança ou como uma doação. A competência do ITCMD é estadual e o contribuinte desse tributo são os herdeiros ou legatários, ou seja, aquele que recebe a herança. E a alíquota máxima desse tributo deve ser de 9%. Agora que nós já falamos sobre o imposto que incide sobre a transferência não onerosa dos bens, nós vamos passar para um outro tributo que é aquele que incide sobre a transferência onerosa de bens. E olhem só, vocês vão conseguir fazer um contraponto aqui entre esse tributo e o ITCMD. Agora, então, nós vamos falar do ITBI. O ITBI, ele também é um imposto que incide sobre a transferência de bens, mas enquanto na anterior nós estávamos falando de uma transferência não onerosa, aqui nós estamos falando de uma transferência não onerosa, ou seja, se você está comprando um bem, se você tem o pagamento sobre aquela aquisição, você vai precisar fazer o recolhimento do ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis Intervivos. No primeiro caso, eu tive uma situação em que envolvia alguém que poderia estar doando ou deixando em herança, ou seja, alguém recebeu um bem de alguém que doou ainda em vida ou de alguém que faleceu e acabou deixando a herança para outro. Aqui eu estou falando de uma operação que acontece entre vivos. Então eu preciso efetivamente ter duas pessoas que estão vivas e uma estar vendendo e a outra estar comprando. Então aqui nós estamos falando de transmissões onerosas entre pessoas vivas, né? Intervivos, como o próprio nome do tributo já diz. E a legislação básica, ela é o artigo 156 da Constituição Federal, o CTN e mais as normas municipais. E a competência do ITBI é municipal. Então, olhem só, enquanto o ITCMD tem competência estadual, o ITBI tem competência municipal. Os contribuintes do ITBI, segundo o artigo 42 do CTN, é qualquer das partes da operação. Ou seja, a legislação municipal é que vai determinar quem é responsável por fazer o recolhimento do ITBI. Mas, se nós estamos falando de uma transferência intervivos onerosa, sempre haverá incidência do ITBI. O fato gerador do ITBI, mais uma vez, é a transmissão da propriedade. E o julgamento do STF, do Superior Tributal, ele determina que é a transferência efetiva. Então, aqui, novamente, eu costumo dizer que foi registrado no nome de outra pessoa, nesse momento é que deve haver o recolhimento do ITBI. Por que eu menciono isso, gente? Porque às vezes acontece de você fazer a venda por um contrato de gaveta. Mas que essa venda realmente vai acontecer, de fato, embora você possa ter recebido, você vai transferir a propriedade daqui a alguns meses. Então, nesse caso, o fato gerador do ITBI é a transferência do bem, é a data em que você passou a propriedade daquele bem para um terceiro. As alíquotas, em relação às alíquotas, nós não temos regulamentação nem da alíquota mínima, nem da alíquota máxima. Então, cabe ao próprio município estipular as regras ali em relação à alíquota. E como obrigação acessória, nós não temos definidas na legislação. Fazendo um contraponto aqui entre o ITBI e o ITCMD. Enquanto o ITCMD ocorre com
operações gratuitas, quer dizer, não teve movimentação financeira, não teve pagamento sobre a aquisição do bem, sobre o recebimento do bem, o ITBI incide sobre operações onde houve movimentação financeira, onde houve ônus ali pelo recebedor do bem. Enquanto o ITCMD é de competência estadual, o ITBI é de competência municipal. Então, olhem só, o ITCMD é um tributo de competência estadual e o ITBI é municipal. O ITCMD ocorre sobre operações não onerosas e o ITBI ocorre sobre operações onerosas. Um deles vai ser recolhido a favor do Estado e o outro recolhido a favor do município. Os dois incorrem sobre a transmissão de propriedade. Então, se eu tenho a transmissão de propriedade de um bem, eu preciso analisar qual a condição dessa transmissão para poder determinar se ela vai ser tributada pelo ITBI ou pelo ITCMD. Sem tributação não vai ter, tá, gente? O fisco pega a gente de todo jeito, não tem o que fazer. É só analisar qual das operações para poder entender qual desses dois tributos vai ser sujeito. Então, nós falamos sobre dois tributos que incidem sobre a propriedade, mas mais especificamente sobre a transmissão dessas propriedades. Agora, nós vamos abordar outros tributos que também têm como incidência a propriedade, mas aqui nós não vamos falar sobre a transmissão delas, mas sim sobre o fato de possuir essa propriedade, que é o IPTU, o ITR e o IPVA. Primeiro deles é o IPTU. Então, olhem só, o IPTU, como legislação básica, nós temos o artigo 156 da Constituição, do 32 ao 34 do CTN. Nós temos também a Lei 10.257 de 2001, que é chamada de Estatuto das Cidades, e também temos as normas municipais que cada município utiliza para fazer a regulamentação da cobrança do IPTU. Como eu já mencionei, ele é um tributo de competência municipal e o contribuinte do IPTU é o proprietário de um imóvel estabelecido em território urbano. Então, olhem só, gente, se você tem um imóvel em área urbana, você não precisa fazer nada para ser contribuinte desse imposto. O fato de você ter a propriedade de um bem localizado em território urbano já faz com que você seja contribuinte do IPTU. E anualmente o órgão competente, né, o sujeito ativo, vai fazer a cobrança desse tributo através da emissão da guia do IPTU. E aí, anualmente, nós, proprietários de imóvel situado na área urbana, recebemos a cobrança do IPTU. Qual é o fato gerador do IPTU? O artigo 32 do CTN, ele menciona que é a propriedade do imóvel. E qual é a base de cálculo? O artigo 33 menciona que é o valor venal do imóvel. Então, o fato de possuir um bem faz com que nós sejamos contribuintes desse tributo. E o contribuinte é o proprietário do imóvel, quer dizer, se você tem um imóvel registrado no seu CPF, automaticamente você é responsável por fazer o recolhimento daquele tributo. E em relação às alíquotas, nós também temos a previsão, como esse tributo é municipal, de que cada município pode fazer a cobrança com base na alíquota que julgar melhor. Porém, nós temos uma previsão federal que determina que a alíquota máxima será de 15%, que é o nosso Estatuto das Cidades, né? A nossa legislação do Estatuto das Cidades determina que nenhum município pode cobrar uma alíquota de IPTU maior do que 15%. E como obrigação acessória, nós não temos nenhuma previsão, até porque, gente, nós não precisamos fazer nada para ter o cálculo do IPTU anualmente entregue a nós, tá bom? Então, nós não temos obrigações acessórias em relação ao IPTU. Agora, se nós não temos um imóvel em território urbano, mas temos um imóvel rural, uma propriedade rural, nós vamos incorrer na cobrança de um outro tributo, que é o ITR. Então, olhem só, o ITR e o IPTU são dois tributos que incidem sobre a propriedade de bens, mas o IPTU incorre sobre a propriedade de bens em território urbano e o ITR sobre bens em território rural.
E quais são as previsões para o ITR? Olhem lá, a nossa previsão de legislação básica é o artigo 153, sexto da Constituição Federal e os artigos 29 a 31 do CTN. E nós também temos o decreto 4.382 de 2002. A competência da cobrança do ITR é federal. Então, quem pode cobrar o ITR, o recolhimento do ITR, ele vai ser arrecadado para a União, para o governo federal. Então, se você tem um imóvel de propriedade urbana, vai ser tributado para o ente municipal. Se você tem um imóvel de propriedade rural, o recolhimento do tributo vai ser a favor da União, do governo federal. O artigo 31 do CTN estipula que o contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel localizado fora da zona urbana. Então, se você tem um imóvel localizado na área rural, você vai ter o recolhimento do ITR. E o fato gerador é a propriedade do imóvel. O simples fato de você ser o proprietário do imóvel faz com que você seja proprietário e tenha a ocorrência do fato gerador do ITR. As bases de cálculo do ITR, ele é o valor fundiário. Então, tem uma tabelinha que você precisa analisar, e aí o cálculo é feito com base nessa tabela do valor da terra, do valor da área útil da terra, tá? E as alíquotas, elas são definidas por grau de utilização da terra. E aí você olha nessa tabelinha, porque você precisa que a terra seja útil, né? A base de cálculo considera, ou melhor, a alíquota é considerada com base na proporção útil da terra. Então você não tem como definir uma alíquota simplesmente sem considerar essas particularidades da análise. E como obrigação acessória, você precisa fazer anualmente a declaração do Imposto Territorial Rural, que é o ITR. Então, anualmente, os proprietários de imóvel rural fazem o ITR e fazem o recolhimento do ITR com base na apuração apresentada na declaração do ITR. Olhem só a diferença entre o ITR e o IPTU. Enquanto o IPTU ele acontece sobre imóveis urbanos, o ITR acontece sobre imóveis rurais. O IPTU é de competência municipal e o ITR de competência federal. O IPTU, você não tem nenhuma regra, nenhuma obrigação acessória a ser apresentada e você também não precisa fazer o cálculo do seu imposto. O próprio município faz o cálculo e apresenta a guia para você. Já o ITR, você precisa apresentar a declaração do ITR e depois fazer o recolhimento do imposto. Então, você mesmo é responsável por fazer a apuração do seu imposto e recolher o DARF a favor da União. E o nosso último tributo sobre propriedade que vamos falar aqui é o IPVA. O fato de você possuir um bem automóvel faz com que você seja contribuinte do IPVA. Qual é a legislação básica que trata do IPVA? O artigo 155, terceiro da Constituição Federal e as normas estaduais. Por quê? Porque esse é um tributo de competência estadual. E quem é o contribuinte do IPVA? O proprietário do veículo. Qual é o fato gerador? A propriedade do veículo. Então, o simples fato de você ter um veículo faz com que você tenha incorrido no fato gerador do IPVA. Qual é a base de cálculo do IPVA? Para os veículos novos é o valor comercial e para os veículos usados é a tabela, né, com os valores praticados no comércio no momento em que está sendo gerado o tributo. Nós costumamos dizer que é a tabela FIPE, que nós usamos a FIPE para poder considerar o valor da base de cálculo do IPVA. Mas o contribuinte também não precisa fazer nenhuma apuração. Ele simplesmente recebe a guia para recolhimento, ou melhor, ele precisa tirar a guia para recolhimento e fazer o pagamento da guia a favor do Estado. Então, olhem só, se você possui um bem imóvel que não seja rural, você está sujeito ao IPTU. Se você possui um bem rural, você está sujeito ao ITR. E se você não possui nenhum imóvel, mas possui um veículo, você ainda assim está sujeito ao pagamento do IPVA.
O IPVA é de competência estadual e você não tem que fazer a apuração desse tributo, você recolhe a guia calculada pelo próprio Estado. E agora nós vamos falar sobre os tributos que não incidem sobre a propriedade, mas sim sobre a renda. Mais especificamente sobre o imposto de renda e sobre a contribuição social sobre o lucro líquido. Primeiro nós vamos falar sobre o imposto de renda, que é o tributo federal de maior arrecadação atualmente para o cofre da União. Pessoal, o imposto de renda, ele tem como legislação principal a Constituição Federal, o CTN e o regulamento do imposto de renda, que nós chamamos popularmente de RIR. Então, nós temos as legislações máximas, né, a Constituição Federal e o Código Tributário, mas nós também temos um regulamento que trata vastamente do regulamento do imposto de renda. Então, você como tributarista, além de conhecer a Constituição Federal e o CTN, eu costumo indicar que você também conheça o regulamento do imposto de renda, que traz particularidades bastante importantes sobre esse tributo. Ele é um tributo de competência da União. Então, quem pode legislar ou fiscalizar e estipular as regras sobre o imposto de renda? O governo federal. Ele é de competência da União. Quais são as situações de fato gerador do imposto de renda? O CTN, o regulamento do imposto de renda, eles estipulam nos artigos 43, 44 e 45 do CTN e também no próprio regulamento do imposto de renda, que o fato gerador do imposto de renda é o auferimento de renda ou de lucro. Então, se você auferiu lucro ou obteve renda, automaticamente você incorreu no fato gerador do imposto de renda. E quem são os contribuintes do imposto de renda? O artigo 45 do CTN determina que o contribuinte é o titular da disponibilidade que se refere ao artigo 43. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o contribuinte do imposto de renda é tanto pessoa física quanto pessoa jurídica que tenha disponibilidade econômica. Então, se você é pessoa física ou jurídica, você pode ser contribuinte do imposto de renda, tá? Não é um tributo vinculado apenas à pessoa jurídica, você não precisa ter um CNPJ. O fato de você ter um CPF e incorrer na disponibilidade de renda ou no lucro vai fazer com que você seja tributado pelo imposto de renda. Mas é claro que as regras de apuração são diferentes para a pessoa física e para a pessoa jurídica. Nós vamos abordar um pouquinho mais à frente. Então, o decreto 9580 de 2018, que é o nosso regulamento do imposto de renda, ele estipula que as pessoas físicas que perceberem renda, ou seja, que receberem rendas ou proventos, também são contribuintes do imposto de renda. Já para as pessoas jurídicas, o CTN determina que é o titular da disponibilidade que se refere ao artigo 43, ou seja, se você auferiu renda ou lucro, você, pessoa jurídica, é sujeita à tributação do imposto de renda. E qual é o fato gerador? A aquisição de renda ou proventos. Então, se você teve renda, proventos ou lucro, você vai ser contribuinte, vai incorrer no fato gerador do imposto de renda. E em relação à base de cálculo? Quando nós falamos da base de cálculo, nós vamos precisar separar aqui os dois contribuintes, a pessoa física e a pessoa jurídica. Quando nós falamos da pessoa jurídica, nós temos como base de cálculo o montante real, arbitrado ou presumido. Então, olha só, o que a legislação está falando aqui em relação às pessoas jurídicas? Está falando assim, ó, se você é uma pessoa jurídica e você não é optante pelo Simples Nacional, tá, gente? Porque o Simples Nacional é uma forma de apuração diferente, mas se você é pessoa jurídica e pode optar pelo lucro real ou presumido, você precisa determinar anualmente qual vai ser a sua forma de apuração pelo imposto de renda. Você vai apurar o imposto de renda pelo lucro real ou pelo presumido. Então, você opta por essas formas de apuração. O lucro arbitrado, ele é uma forma de apuração diferente. Por quê? Porque, olha só, a legislação federal estipula o seguinte. Você tem as regras para cumprir ali como pessoa jurídica, sendo lucro presumido ou real. Se você
incorre no não cumprimento dessas regras, você pode ser tributado pelo lucro arbitrado, que é o quê? A Receita ela vai arbitrar o seu lucro para poder cobrar o seu imposto de renda, tá? E você tem dois tipos de arbitramento. Um em que a Receita é conhecida e um em que a Receita é desconhecida. Nós temos aí previsões muito específicas, tá, da legislação quando se trata do lucro arbitrado. Então, como opção de fato, o contribuinte só pode escolher, o contribuinte pessoa jurídica só pode escolher duas formas de apuração, o lucro presumido ou o real. E o que quer dizer cada uma dessas formas de apuração? Se você optou pela apuração do lucro presumido para o imposto de renda, automaticamente a contribuição social também vai ser tributada pelo lucro presumido, tá? Porque é sempre assim, o imposto de renda e a contribuição social, eles são recolhidos sempre pela mesma modalidade de apuração. Então, se você optou para apurar o imposto de renda pelo lucro real, automaticamente a contribuição social também vai ser pelo lucro real. Se você optou pela apuração pelo lucro presumido, automaticamente você vai tributar a contribuição social também pelo lucro presumido. Então, quando a gente fala da base de cálculo pelo lucro real, nós estamos falando que a empresa vai apurar a sua base de cálculo de que forma? Receita menos despesas, auferir o lucro, e essa é a base de cálculo do imposto de renda. Se nós estamos falando de uma empresa que optou pelo lucro presumido, você não tem dedução de despesas. Você usa a receita, submete essa receita, esse faturamento, a uma porcentagem estipulada pela Receita Federal e essa é a base de cálculo do imposto de renda. Então, para pessoas jurídicas, você pode optar pela apuração do lucro real ou do lucro presumido. É claro que dentro de regras específicas em relação ao faturamento e atividade, mas você poderia optar por essas duas formas de apuração. Agora, se você é pessoa física, você não tem a opção durante o ano de fazer uma forma ou outra de apuração. Você sofre a retenção e anualmente você faz a declaração do imposto de renda de pessoa física e lá é que você vai determinar se você quer a apuração pela forma simplificada ou pela forma completa. Então, olhem lá, quando nós falamos das pessoas físicas, nós temos uma tabelinha a ser considerada no cálculo do imposto e essa tabelinha ela é aplicada mensalmente sobre o rendimento do assalariado e a empresa faz a retenção desse imposto de renda diretamente na folha. É claro que essa tabela ela precisa ser observada no ato de apuração do imposto. Por quê, gente? Porque desde 2015 nós não temos alteração nessa tabela. Porém, é sabido que vai ser alterado nos próximos meses. Então, talvez, quando você estiver olhando seu material, você vai se deparar com uma tabela diferente dessa. Por quê? Porque a legislação tributária ela é bastante dinâmica e ela precisa sofrer atualização. Então, nós estamos falando aqui do que está vigente na época, mas pode ser que quando você for analisar esse material, essa tabela já tenha sido submetida a uma atualização. Então, é importante que você verifique. Nós estamos apenas demonstrando aqui para critério de se saber como é feito o cálculo. Então, para as pessoas físicas, acontece a retenção mensal sobre o pagamento que considera essa tabela. Então, quem recebe na época de vigência dessa tabela, quem recebe até R$ 1.903,98 não está sujeito à retenção do imposto de renda. Acima daí, serão aplicados os percentuais estipulados para cada faixa com as respectivas parcelas a deduzir. E isso vai ser calculado mensalmente, retido na folha do empregado e depois, no ano seguinte, ele faz a declaração de ajuste, informando ali se ele teve mais receitas e as suas despesas anuais. E aí é que a gente tem o cálculo real do imposto de renda da pessoa física a recolher ou a restituir. Então, quando a gente fala da apuração da pessoa física, a gente costuma dizer que o pagamento ou as despesas que acontecem durante o ano, elas são apenas antecipações.
Porque o recolhimento efetivo do imposto de renda da pessoa física, ele vai ser demonstrado apenas no ano seguinte, quando ela fizer a declaração de ajuste anual. E aí na declaração de ajuste ela vai demonstrar os recebimentos e as despesas que incorreram no ano anterior, e o próprio programa da Receita Federal vai mostrar se ela tem valor a restituir ou a pagar de imposto de renda. Isso para a pessoa física, tá? Agora, para a pessoa jurídica ela vai ter que entender, ela vai ter que fazer a opção pela forma como ela vai apurar o imposto de renda, e automaticamente isso vai ser levado para a contribuição social, se ela vai fazer pela base presumida ou pela real. Porque, como eu já mencionei, para as empresas que são tributadas pelo lucro arbitrado, não é uma opção. É o quê? Ele é aplicável quando as empresas deveriam ser tributadas pelo real ou presumido, mas deixaram de cumprir as suas regras. Então, é como se fosse uma punição, né? Você não praticou o que a legislação tributária determina, então a gente não tem como oferir bases corretas, a sua base vai ser arbitrada, tá? Mas voltando aqui para o modelo convencional. Quando a gente fala da base de cálculo do imposto de renda pelo lucro presumido, eu estou falando que a base de cálculo não é a receita menos despesas. Ou seja, pode ser que essa empresa não tenha tido lucro contábil de fato. Ela pode, inclusive, ter incorrido em prejuízo. O que é prejuízo? É ter mais despesas do que receita. Mas como ela optou pela forma de apuração do imposto de renda pela modalidade presumida, a gente não considera despesa para chegar à base de cálculo do imposto de renda. Nós temos a receita submetida a uma porcentagem que é estipulada pela Receita Federal com base na atividade da empresa. Por exemplo, as empresas comerciais que são tributadas pelo imposto de renda pelo lucro presumido, elas têm como presunção de lucro 8%. O que a gente quer dizer com isso, gente? Que se uma empresa é comercial e opta pelo lucro presumido, a base de cálculo do imposto de renda dela vai ser o faturamento vezes 8%. E sobre esse valor é que eu vou aplicar a alíquota do imposto de renda, que é de 15%. Então, olhem só, se uma empresa opta pelo lucro presumido, eu não tenho que oferir as despesas para poder calcular o imposto de renda. A simples receita é suficiente para se apurar o imposto de renda. E sobre esse valor, eu vou aplicar a alíquota, que é de 15%. Para as empresas optantes pelo lucro presumido e também para as optantes pelo lucro real, a alíquota do imposto de renda é de 15%. E nas duas situações também há incidência de 10% sobre a parcela que exceder 20 mil mês de imposto de renda. Então, tanto para o lucro real quanto para o lucro presumido, eu tenho o adicional do imposto de renda de 10% sobre a parcela que incide 20 mil reais mês. Já para as empresas que optaram pela apuração do imposto de renda com base no lucro real, a gente não considera apenas o faturamento, a gente precisa do faturamento e das despesas, porque para as empresas optantes pela apuração do imposto de renda no lucro real, nós precisamos ter receita menos despesas. E sobre o resultado dessa operação é que nós vamos aplicar a alíquota do imposto de renda de 15% e verificar se há necessidade ou não do adicional de 10%. Então, a diferença no cálculo da pessoa jurídica é que ela pode optar, dentro do próprio ano, se ela vai recolher pelo lucro real ou pelo lucro presumido. Mas as alíquotas são as mesmas, tá, gente? O que a gente tem de diferente é a base de cálculo. No lucro presumido, a base do imposto de renda é o valor presumido, que é a receita submetida a uma porcentagem estipulada pela Receita, e no lucro real é receita menos despesas. Então, a diferença da tributação do imposto de renda para as empresas do lucro presumido e do lucro real está na forma de apuração da base de cálculo e não das alíquotas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a contribuição social. A contribuição social sobre o lucro líquido, ela também é um tributo que incide sobre o auferimento de lucro. E em relação à contribuição social, nós também temos a previsão de que ela pode ser presumida, arbitrada ou real. Mas olhem só a diferença entre a opção da contribuição social e a do imposto de renda. Você não faz uma opção na forma de recolhimento da contribuição social.
a forma de recolhimento da contribuição social, ela sempre vai seguir a mesma modalidade determinada por imposto de renda. Então, se uma empresa é apuração lucro real para o imposto de renda, automaticamente a contribuição social também vai ser lucro real. Se ela é arbitrada para o imposto de renda, automaticamente para a contribuição social ela vai ser arbitrada. E se ela é presumida por imposto de renda, ela também vai ser presumida para a contribuição social. Vocês nunca vão ver uma empresa lucro real por imposto de renda e lucro presumido para a contribuição social. E o contrário também não. Sempre a contribuição social vai seguir a mesma forma de apuração escolhida para o imposto de renda. A legislação básica da contribuição social é o artigo 195 da Constituição Federal e a Lei 7.689 de 88. E os contribuintes da contribuição social estão determinados pelo artigo 2º dessa mesma lei, da 7.689. A competência da contribuição social ela é federal e os contribuintes eles vão utilizar como base de cálculo o resultado do exercício antes da provisão do imposto de renda. Então, eles vão usar como base de cálculo o mesmo princípio que a gente usou para calcular o imposto de renda, seja presumido ou seja real, mas vai ser a base antes de se deduzir o imposto de renda. Então, você não pode deduzir o imposto de renda para depois apurar a base de cálculo da contribuição social. O fato gerador da contribuição social é o lucro. E aí a gente precisa tomar cuidado porque a gente precisa lembrar que, de acordo com o regime tributário da empresa, vai ser considerado o lucro de fato, o lucro real ou o lucro presumido. Então, quando a gente fala que a base de cálculo da contribuição social é o lucro, não é porque em todas as modalidades vai ser receita menos despesa, só vai ser receita menos despesa se a empresa for optante pelo lucro real, mas se ela for optante pelo lucro presumido, o lucro vai ser presumido com base no que a receita determina, ou seja, uma porcentagem de acordo com a atividade que a empresa desempenha. A base de cálculo é o valor do resultado do exercício. E o que é o resultado do exercício? É o lucro presumido ou arbitrado. E quais são as alíquotas que nós vamos usar para a contribuição social? A alíquota para a contribuição social é sempre de 9%. Então, não é diferente se uma empresa é optante pelo lucro real ou pelo lucro presumido. A alíquota da contribuição social ela é sempre de 9%. E não há adicional em relação à contribuição social, em contrapartida ao que há o imposto de renda. Quando a gente fala do imposto de renda, a gente tem a alíquota do imposto de renda e ainda o adicional de 10% sobre a parcela que excede 20 mil mês. Já quando nós falamos da contribuição social, não há adicional a ser considerado. Mas olhem só, tanto no caso do imposto de renda quanto do lucro da contribuição social, a gente precisa lembrar que as alíquotas do imposto de renda e da contribuição social, elas não são diferentes para o lucro real ou presumido. As alíquotas são as mesmas. O que a gente tem diferente do lucro real e do lucro presumido são as bases de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, mas as alíquotas praticadas são as mesmas. E em relação às obrigações acessórias, tanto para as empresas, tanto em relação ao imposto de renda, quanto em relação à contribuição social, as empresas que apuram o imposto de renda com base no lucro real, presumido ou arbitrado, elas precisam entregar a ECD, que é a escrituração contábil digital, e também a ECF, que é a escrituração contábil fiscal. Essas duas obrigações, elas são braços do SPED e elas são de periodicidade anual. O que eu quero dizer com isso, gente? São duas obrigações acessórias que são entregues anualmente. E as bases, elas são informadas da seguinte forma. Você apresenta no ano X2 as bases de X1. Então, você apura, só uma suposição, tá? Você apresenta em 2023 as bases de cálculo que foram utilizadas em 2022. Em 2024, você apresenta as bases de cálculo usadas em 2023. E é sempre assim. Então,
Se você é optante pelo real ou presumido, você precisa apresentar essas declarações acessórias com as bases de cálculo e o valor calculado do imposto de renda e da contribuição social, sempre no ano seguinte ao que aconteceu a apuração e o recolhimento do tributo. Por que isso, gente? Para que o fisco consiga verificar se o que você recolheu no ano anterior estava correto, se foi apurado corretamente. Foi um prazer falar com vocês. Desejo ter contribuído para o conhecimento. Fiquem com Deus e até a próxima!